E aí? Oi, Babi. Babi me deixou na mão, eu pensei que fosse com você hoje. E aí, Batata? Oi, Ana. Dá um joinha se estiver me ouvindo aí, por favor. Olha, quer dizer que tá ouvindo? Batata, dá um joinha, fala sim, faz qualquer coisa se estiver me ouvindo, por favor. Live sozinha é a coisa mais estranha porque a gente não sabe, não tá ouvindo ninguém, não tem a mínima ideia se vocês estão ouvindo. Esperar um minutinho. Ah, tá, desculpa. Perdão, deixa eu parar de rolar aqui, foi mal. Agora eu vi. Babi, Batata Live, tô esperada por quem? É o seguinte, me chamaram para fazer a live semana retrasada, eu não pude, e aí tô fazendo hoje. Mas acontece que a Maria Helena me convidou e eu pensei que ela fosse me chamar, ou a Babi fosse me chamar, pra... Oi, Vitor. Oi, Mateuzinho. E o morcego, Mateuzinho? Eu pensei que a Babi fosse me chamar para fazer com ela, mas não. É sozinho, mas então vamos lá. Com esse cabelo sem cortar há 3 meses, tá todo mundo assim, né? E é o seguinte, nós vamos falar sobre santidade hoje e esperar dar 8h07 para começar, para entrar mais gente. A gente está começando agora um novo esquema que a gente está começando a ter algumas pessoas responsáveis por dias aqui na live do... Ô, Rodrigão, você é uma farsa, Rodrigão. A gente está começando a ter... Ei, o morcego. A gente está começando a ter umas pessoas responsáveis por dias aqui na live da Obra Jovem e eu tive a alegria de ser convidado para fazer parte das segundas-feiras. Então, as segundas-feiras, vocês podem ficar tranquilos que eu não vou estar sozinho, não. Eu vou fazer lives com convidados. Hoje eu sou sozinho, porque na verdade hoje eu achei que eu era o convidado, mas me deixaram na mão. A Maria Helena me passou a chave, saiu correndo, foi namorar, e eu tô sozinho aqui. Nem a Babi também não apareceu. Mas oi pra vocês, tô segurando a onda aqui. Então nesse momento a gente vai fazer uma coisa. Coloca aí no aviãozinho um convite para pessoas estarem conosco aqui. Vamos fazer um esforço para que dentro de 2 semanas a gente já tenha aqui 100 pessoas nas lives da Obra Jovem. O que vocês acham? É uma boa meta, não é? Então, faz um convite, mas eu vou fazer um pedido para você diferente. Faz um convite para umas 3 a 5 pessoas da igreja, da Obra Jovem, do seu grupo de oração, mas faz 3 a 5 convites também para quem não tem nada a ver. Manda um convite para o seu colega da faculdade, manda um convite para sua tia, manda um convite para uma pessoa que você tem anotado aí, que você segue, não sabe por quê, manda um convite e deixa o povo ir entrando. A Maria Helena entrou agora, já falei tanto dela, vou falar de novo não. É o seguinte, manda o convite para quem você acha que vai ficar horrorizado, que vai falar assim, o que é isso, que convite é esse? E essa pessoa vai cair de paraquedas. Quem já foi num retiro que tinha gente que caiu de paraquedas, que até hoje não sabe por que estava lá. Essas pessoas são as pessoas que mais aproveitam o retiro. São as pessoas que no final estão lá chorando, conversão total, na semana seguinte já está dentro da experiência de oração para entrar numa comunidade de aliança, não sei o quê. Não tem esse pessoal assim? Então manda aí, ó, mais 2 minutinhos para vocês mandarem os convites assim, o aviãozinho da coragem. Vai, aviãozinho da coragem. Pensa naquela pessoa e fala assim, Deus me inspira. E manda para aquela sua colega de faculdade espírita, manda para quem você, sabe, segura na mão de Deus e vai. Vai que essa pessoa cai de paraquedas aqui e vai dar fruto. Né? Não custa nada. A gente vai falar sobre santidade e eu gostaria de falar, para começar, quem mandou aí? Faz um joinha assim, falando assim, mandei e Gui, uma, se entrar você vai se surpreender. Tá bom, Batata. Ok.
Maria Helena, segredo. Já falei, tá falado. Vamos lá. Ó o Doug. Vamos lá. Gente. Obrigado, viu, Lud? Babi mandou, Lud mandou. Oi, Ritinha. Ritinha, passando essa pandemia, eu vou te visitar, viu? Eu tô enrolando para visitar a Ritinha tem 2 anos. Eu vou falar de algumas... Beleza, Mari. Vou falar de algumas pessoas que são santos e que permearam a minha vida de alguma forma. Isso é muito louco, porque quando a gente fala aí de santos, sempre é uma realidade muito distante, né? E eu não sei se eu sou privilegiado, não sei se eu fiz um esforço de memória maior do que a média das pessoas, mas o fato é que eu tenho tanta história de santo na minha vida que eu vou começar a falar aqui e tem gente que pode ficar horrorizada, mas enfim. Olá, oi, acenos para quem está entrando. Vamos lá. Santos que me circundam, santos que têm a ver com a minha vida, que já tangenciaram a minha vida alguma hora. Santo Antônio de Santana Galvão. Quem estava aqui na canonização de Santo Antônio de Santana Galvão em São Paulo? Faz um coração aí. Sabiam que foi a primeira, e eu não sei se foi a única, mas foi a primeira canonização fora do Vaticano? A primeira canonização fora do Vaticano. Eu até passei lá hoje, foi no Campo de Marte, que é um aeroporto pequeno aqui em São Paulo, como se fosse o Carlos Prates em BH, e fizeram a Batata chamou o Augusto tá aí, bem-vindo. Ele nem conhece a obra jovem, não é de caminhada, beleza. Mas tá valendo, tinha que ter chamado também. E aí, Fá? Você não sabe quem é, Babi? Santo Antônio de Santana Galvão? Claro que você sabe, né? Bom, Santo Antônio de Santana Galvão foi canonizado fora do Vaticano. Foi o primeiro santo canonizado fora do Vaticano. E o Papa que fez essa canonização foi Bento XVI. Ele estava aqui em São Paulo. Foi a primeira canonização fora do Vaticano e a gente estava lá. E foi uma emoção muito grande, né? Você participar de uma cerimônia de canonização de alguém é uma coisa rara. E a gente estava lá e fizemos... A gente tinha acabado de perder o Rafael, inclusive, nosso primeiro filho, e fizemos a novena das pílulas de Frei Galvão. Ó, a Vivi acabou de entrar aí. E ela não me deixa mentir. E logo veio a Bruna. Então, Santo Antônio de Santana Galvão, gafo porque Santo Antônio de Santana Galvão faz parte muito forte da nossa vida. Agora, vamos lá, vamos falar de outra pessoa, Padre Léo. Padre Léo, eu sei que Padre Léo não é santo, mas tem um processo aí de beatificação. E na nossa caminhada, é o Frei Galvão sim, Batata. Santo Antônio de Santana Galvão é o Frei Galvão, só que ele foi promovido, né? É isso, é a mesma pessoa. Aqui de Guaratinguetá. Inclusive no carnaval do ano passado, a gente fez uma peregrinação pelo Vale do Paraíba, ou região santa. Eu, a Vivian e as crianças, a gente foi a Guaratinguetá. Eu vou voltar no Padre Léo já, não esqueci não. A gente foi a Guaratinguetá, que é a cidade onde Frei Galvão nasceu. A gente foi a Aparecida, obviamente, né? A gente lá em Guaratinguetá visitou a casa que ele nasceu, visitou o mosteiro, visitou o santuário, um monte de lugar, a igreja que ele frequentava. E aí, a gente foi a Aparecida, a gente visitou lá o pessoal da Canção Nova, né? O Christian com a Camila. E aí, a gente dormiu uma noite em Lorena. Olha só que história maluca. A gente dormiu uma noite em Lorena, no Ibis. E o Ibis fica dentro do shopping, do lado de uma loja da Havan, com aquelas estátuas da Liberdade e tal. E aí, de manhã, a gente acordou e eu vi lá no fundo do estacionamento do shopping uma igrejinha, um templozinho assim. E aí foi, sabe, questão de uma fração de segundo eu decidi, antes da gente pegar a estrada e continuar viajando, vamos passar na frente daquela igrejinha lá. Vocês não têm ideia. Aquela igrejinha, que na verdade não é uma igrejinha, é um memorial ao Padre Léo. Eu fiquei emocionadíssimo. É claro que a gente atrasou nossa programação, eu fiquei 1h30 lá dentro. E aí a igrejinha tem, não é uma igrejinha, mas parece uma igrejinha. Tem um auditório compridão assim. Lá na frente, no lugar do altar, tem um quadro enorme com o Padre Léo pintado. E o sistema de som tem palestras dele o tempo todo. É como se você estivesse ali num retiro com o Padre Léo. E eu já fiz muitos retiros com o Padre Léo. E aí do lado tem uma... E aí, Pedrinho? Do lado
E aí, Japa, do lado tem um memorial realmente com as bíblias que ele usava, com um manequim com a túnica que ele usava, com o terço, com um monte de coisa de relíquia dele, né? E por que o Padre Léo para nós é tão especial? Padre Léo celebrou na mãe da igreja, claro. Ele celebrou o casamento do neto com a Helena. Eu estava lá. Inclusive, no dia ele estava de barba, gordo. E foi muito engraçado. Depois a gente foi pro churrasco. O casamento foi de manhã, foi 10 horas da manhã. E depois a gente foi pro churrasco no sítio, meio-dia. E ficamos batendo papo com o Padre Léo. Mas muito antes disso, em 93, a gente fez 93 e 94, a gente fez retiros com ele. Então, retiro da Renovação Carismática Católica, jovem, nacional. Ô Helena, é isso aí. Muitas lembranças boas. O retiro foi com ele. E eu estava hoje lembrando aqui, vendo os livrinhos de anotação do retiro, quantas coisas maravilhosas que ele já falava naquela época. E hoje eu pesquisei quando que ele se ordenou padre, e ele tinha uns 2 anos de padre só, quando ele vinha de Brusque, Santa Catarina, para pregar os congressos da Renovação Carismática. Eu tinha 19 anos, 20 anos, e ele realmente foi uma rocha muito forte que foi fundamento da nossa caminhada. E depois de um tempo é que ele começou a ir para Canção Nova e ficou famoso, né? Ficou conhecido, e todo sábado pela manhã a gente deixava a Canção Nova ligada, ele ia pregando enquanto a gente ia arrumando a casa. Eu recém-casado com a Vivi, a gente estava sempre vendo o Padre Léo. É realmente para mim uma pessoa especialíssima. Ele sempre falava o que tinha na cabeça. Inclusive eu vou contar uma fofoca para vocês aqui. Quem gosta de fofoca? Eu sempre que vejo o pessoal me mandando, isso é para pôr o dedo na ferida. Eu sempre que vejo o pessoal me mandando videozinho do WhatsApp do pastor Cláudio Duarte, eu falo, puxa vida, esse cara copia o Padre Léo. Quem já pensou isso? Pelo amor de Deus. Sempre que eu sei que tem um delay, mas muita gente vai concordar comigo. Muitas vezes eu vejo o pastor Cláudio Duarte e falo, meu Deus, esse cara copia o Padre Léo. Aí eu ficava meio imitador. Eu ficava meio assim com um grilo na cabeça, até que eu achei no YouTube um vídeo dele confessando que realmente imita o Padre Léo. É muito legal. Pastor Cláudio Duarte tem muito carinho pelo Padre Léo, e ele confessou numa entrevista, se você procurar no YouTube vocês vão achar, ele falando, eu me inspiro demais nesse santo homem da Igreja Católica, que eu conheci, que marcou minha vida, o jeito dele de falar mineirinho e não sei o que, o jeito. E ele assumiu que foi uma inspiração realmente. O carisma dele conquistar a Assembleia daquele jeito simples, né, e forte de falar. Padre Léo, gente, eu tinha 19 anos e ele falava no congresso, na natureza lá da Cicri, isso mesmo. Ele falava no congresso com todas as letras. Olha, imagina ele falando no congresso para adolescentes. Ele falando assim, inclusive o bispo veio me dizer que alguém me viu com a prostituta tal dia, tal hora, tal na noite, não sei o que, tal rua, e eu fui o primeiro a ligar para o bispo e falar assim, era eu mesmo. Eu tô lá fazendo trabalho, Jesus também não estava com Maria Madalena? Então ele era totalmente à frente mesmo, né? Não tinha papo na língua. E outro santo que para mim, já estou considerando o Padre Léo santo, né? Vamos lá. Outro santo que tangenciou a minha vida mais recentemente, São José Maria Escrivá. Vou contar uma história para vocês. Eu sei que história é gostoso porque a gente se transporta e escuta uma coisa e acompanha até o final. Mas quem acredita que eu encontro uma vez por mês aqui em São Paulo com uma pessoa que conviveu com São José Maria Escrivá? O Gaspar. É um senhorzinho, deve ter os seus 70 e poucos anos. O Gaspar, simplesmente, ele foi responsável aqui na Opus Dei de São Paulo por ser o motorista do São José Maria Escrivá durante uma semana em que o São José Maria Escrivá esteve no Brasil, algumas décadas atrás. E conversar com o Gaspar é excepcional, uma simplicidade danada. Imagina você estar batendo papo com um cara que foi motorista do santo durante uma semana. Né? O santo do se santificar em casa, no trabalho, servindo a sua família, servindo a comunidade.
E eu tenho essa oportunidade de estar uma vez por mês, a gente se reúne aqui, eu estou lá com o Gaspar, a gente bate papo, ele fala de São José Maria Escrivá como se estivesse falando do colega da paróquia. Outro santo que tangencia a minha vida é João Paulo II. E aí não tem como ser diferente, né? Eu estive com São João Paulo II 2 vezes. E eu não estive assim batendo papo, chegado, né? Mas assim, estive com ele 2 vezes. Ele mesmo. A primeira vez quando ele foi a BH, que eu era pequeno, e ele passou no Papa Móvel. E a segunda vez, na nossa lua de mel, quando a gente foi lá para visitá-lo, em Roma. Na verdade, não em Roma, em Castel Gandolfo, porque era a residência de verão. Eu já vou chegar no tema, tá? Mas eu tô falando dos santos que tangenciaram a minha vida, que me inspiram de alguma forma. E São João Paulo II esteve em BH, para quem não sabe, a Praça do Papa não chamava Praça do Papa. Só começou a chamar porque ele foi lá e celebrou a missa, né? E ele foi lá, João Paulo II, quem quiser saber a minha idade, eu já era criancinha, e eu vi e me lembro dele passando no Papa Móvel. E ele celebrou lá de cima e falou assim, agora entendo por que se chama Belo Horizonte. E João Paulo II a gente foi visitar em Castel Gandolfo, na nossa lua de mel, porque era verão, e Roma é a residência do Papa, mas no verão, obrigado Ana, no verão ele vai para Castel Gandolfo, que é o quê? Que é uma cidade próxima de Roma, que tem uma outra residência de verão, do lado de um lago, é maravilhoso, e lá é muito legal, por quê? Porque em Roma, a gente está lá na Praça de São Pedro, e tá o Papa lá na janelinha lá em cima, mas na residência papal de verão lá em Castel Gandolfo, a gente entra na casa do Papa. É muito legal, inclusive essa residência é retratada naquele filme Dois Papas, né? A gente entra na casa como se fosse aquelas construções espanholas com um pátio central, e a gente vai lá no pátio central. E a gente lá no pátio central tava lá esperando com os peregrinos e tal, e chegou o João Paulo II de cadeirinha de roda do nosso lado. Ele ficou assim a uns 4, 5 metros da gente. E isso foi muito emocionante. Foi 1 ano antes dele morrer. Já onde fica Bento? Eu posso falar onde fica Bento? Como assim, Babi? Ah, você viu Bento lá? Todos os papas vão para lá no verão. Se é isso que vocês estão falando? Isso mesmo. Isso. Aí a gente estava lá com João Paulo II e a presença dele era pura paz. Na hora que ele entrou, é uma coisa muito diferente. É uma coisa humana e divina ao mesmo tempo, né? Que a gente sente, e a presença dele era só paz. E para terminar essa primeira parte aqui dos santos que foram tangenciando a minha vida, eu vou falar do santo que é meu parente, São Pio X. Pio X, aí no final do século XIX, Papa Pio X era primo da minha bisavó. Ah, o Bento mora lá atualmente, obrigado. Ok, não sabia. Tomando sua Fanta laranja, né? Aliás, sobre esse filme depois a gente conversa. Tem muitos prós e contras, enfim. A gente tem um Papa na família. A minha mãe, Maria Aparecida, é filha da minha avó, obviamente, Julieta, e a minha avó Julieta é filha da minha bisavó Cesira Sarto. E a Cesira Sarto é prima, era, né? Era prima do Giuseppe Sarto, mais conhecido como Papa Pio X, mais conhecido como São Pio X. Então, ó, tem que honrar o sangue, né? Pelo amor de Deus. Papa Pio X, São Pio X, é o Papa da Eucaristia. Ele realmente foi muito forte o que ele elevou a Eucaristia na concepção humana, e também a adoração à Santíssima Eucaristia. Ele aboliu algumas formalidades papais, como por exemplo levarem o Papa na liteira ali, como se fossem escravos e tal. Então foi um Papa que realmente fez muitas coisas boas. Então eu vou fazer umas perguntas para vocês aqui. Eu falei disso tudo aqui para deixar uma mensagem. Santo não é uma coisa distante. Quem eu sou para já ter estado com João Paulo II? São João Paulo II. É uma coisa muito louca. Então a gente, para ter tido retiros com o Padre Léo, que provavelmente pode ser beatificado e canonizado. Então, para conhecer o cara que foi motorista de São José Maria Escrivá. Então, estou querendo trazer essa proximidade, da mesma forma que o Bernardo, semana passada, falou da amiga do Guido Chefe, lá do Rio de Janeiro, né? São pessoas que estão por aí.
São pessoas que nasceram, que estão nesse mesmo mundo. Então, eu queria trazer essa proximidade e fazer uma provocação para você. Ok, tá bom, Lud. Recado tá dado. Começa a escrever suas frases aí pra gente ter o que falar que você falou também, senão eu não vou lembrar não. Gente, santo é uma coisa mais próxima do que a gente imagina. O Gorgô foi motorista do Padre Léo. E eu queria perguntar para vocês o seguinte. Antigamente era mais fácil ser santo? Escreve aí. Quem acha que antigamente era mais fácil ser santo? Ninguém vai falar nada? Põe só S sim, N não. Ou se não responder, você está esperando eu falar. Bom, vamos lá. Existia uma época, os primeiros cristãos eram perseguidos. Hoje a gente visita Roma, a gente vê o Coliseu. Aliás, tem uma piadinha ótima sobre o Coliseu, mas não é a live certa para contar essa piada. O Coliseu era onde os cristãos eram jogados para ser comidos pelos leões. Simplesmente, simples assim. E por qualquer motivo. O imperador está feliz, vamos matar cristão com leão. O imperador está triste, vamos matar cristão com leão. Basicamente é isso. Então, sustentar a fé dessa forma... Não, a piada é para outra hora, Gorgô. Você me liga às 9 horas. Sustentar a fé nesse ambiente, tendo que se esconder, era muito mais difícil. Então, a gente às vezes tem a falsa ilusão de que antigamente era um momento propício para ser santo. Hoje em dia é muito mais difícil. Eu queria saber quem é que está te jogando na cova dos leões. Eu queria saber quem é que está te obrigando a rezar na masmorra. Eu queria saber quem é que está te prendendo por ser católico. Pelo menos no Brasil, dificilmente isso ainda não acontece. Então, vamos tirar da cabeça esse negócio de que antigamente era mais fácil. Porque se a gente começa a colocar... E olha só o perigo do que eu vou falar aqui agora. A gente falar que antigamente era mais fácil é um desrespeito com os santos e santas que deram a sua vida por mérito de espontânea vontade de esforçar-se pela santidade. Porque a santidade é graça, mas o esforço é humano. Então a gente está simplesmente jogando no lixo quando a gente fala assim, mas naquele momento era diferente. Não. Será que foi fácil para Francisco abrir mão de tudo, ficar nu e falar que não precisava mais das regalias do Pai? Será que foi fácil para tanta gente sobreviver firme na fé à perseguição? Exatamente, a diminuir o martírio. Os primeiros santos foram muito reconhecidos pelo martírio. Santo Estevão, né? Lá em Atos dos Apóstolos a gente vê Santo Estevão sendo apedrejado. É o começo da história dos santos mártires. E durante muitos séculos a igreja reconheceu os santos mártires. Mas a gente precisa de martírio para viver uma vida de santidade? Quem aqui de plena consciência fala assim, manda martírio para mim, Senhor, porque eu quero viver a vida de santidade? Não é necessário. A diferença é que com o martírio a sua história fica conhecida. Mais gente vai saber da sua prova de fé. Essa é a única diferença. Mas aí eu faço um grande questionamento. A gente quer ser santo ou a gente quer ser reconhecido santo? Responde essa pergunta aí. A gente quer ser santo ou a gente quer ser reconhecido santo? Porque esse é o grande ponto. E aí eu queria perguntar para a Lud. Essa é a pergunta para a Lud. Agora eu queria perguntar para vocês outra coisa. Eu já perguntei se antigamente era mais fácil ser santo. Agora eu vou perguntar outra coisa. Só padre e freira são santos? É mais fácil para padre, freira, monge? Ninguém vai responder nada? Sim ou não? Uma resposta vai, S sim, N não. É mais fácil? Legal, Babi, gostei dessa frase. Martírio atual é o martírio de ser ridicularizado, isso mesmo. Olha só, perguntei para você se é mais fácil para padre, freira, monge. E olha só que interessante. Quais são dois dos primeiros santos que eu entendi, ridicularização. Quais são dois dos primeiros santos da nossa Santa Igreja?
Santa Maria e São José. Nossa Senhora, Ave Maria e São José. Eu não tenho ideia, eu não tenho conhecimento de Nossa Senhora ser freira, nem de São José ser frade, padre. Não, pelo contrário, eles eram marido e mulher. E a vida de santidade dos dois foi em priorizar a sua igreja doméstica. A igreja doméstica, o que é o significado de igreja doméstica? A igreja doméstica é a família, pai, mãe, filhos. José se deu em trabalho, em doação, em serviço, pela criação de Jesus. E essa foi a sua vida santa. Olha que coisa louca. Acontece que José é um pouco mais conhecido do que eu e você que somos padres, porque ele é simplesmente o pai de Jesus. Mas se você vive a sua vida santamente, honrando a sua família, se esforçando, educando seus filhos, você está sendo santo? Tá. Você está ficando famoso? Não. E aí, mais uma vez, eu te pergunto, o objetivo é ser santo ou ter a sua história famosa para todo mundo? Então, exatamente, serviu sem mimimi, forte. Então, a gente tem que entender que a gente tem que contextualizar os santos como uma coisa de hoje. Não podemos ficar pensando que antigamente era diferente. É interessante que eu comecei a rezar, me preparar para esse tema que foi colocado para mim, que é santos na atualidade, e por incrível que pareça, eu achei que a melhor forma de falar de santos na atualidade é falar: não existe diferença. Sejamos santos como foram antigamente, como serão no futuro, ponto. Os dramas humanos são os mesmos. As tentações humanas são as mesmas. Os dilemas são os mesmos. É o mesmo ego, é tudo igual. Ou a gente acha que hoje o jovem é mais tentado na sexualidade. Quer dizer que antes todo homem era uma ameba. Quer dizer que na Idade Média não tinha esse problema. Gente, é muito louco pensar isso. A gente tem a mania de achar que a gente tem os maiores problemas, que o nosso tempo tem os maiores problemas, que a gente tem as maiores tentações, que hoje é mais difícil. A gente está tirando o mérito do esforço na busca de santidade de todos aqueles que a gente tem no altar. Tá fazendo sentido isso para você? Então, dessa forma, a gente tem que entender que a santidade é para todo mundo. E eu estava procurando saber aqui em algumas fontes que eu pesquisei, se só santo entra no céu. E aí essa frase é interessante, né? Só santo entra no céu? O Monsenhor Jonas, que eu tenho muito respeito por ele, Monsenhor Jonas Habib, ele fala que sim. Tem uma frase dele numa pregação que ele fala assim: só entra santo no céu. Só entra santo no céu. E aí eu te pergunto, alguém conhece alguém que fez parte da sua vida? Pode ser um avô, pode ser uma tia-avó, pode ser uma pessoa que marcou muito a história da sua família, que você pode falar assim: essa pessoa teve uma vida santa? Quem conhece, escreve aí o nome dessa pessoa, por favor. Exatamente, Lude. O céu é repleto de santos que só Deus sabe o nome. A Lude não quer ser uma dessas, por isso que ela já está fazendo as frases de Lude para a gente decorar. Mas escreve aí, uma pessoa só, escreve o nome de alguém que você sabe que teve uma vida santa. Dalva. Marilex 2 escreveu Dalva. Ótimo, a Dalva. A Dalva foi uma santa, que ninguém mais sabe da santidade dela. Meu avô. Ótimo. Teresa. Maria Helena escreveu Teresa. Que maravilha. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Exatamente isso que Bento falou. Jesuíno. Terezinha. Que maravilha. Obrigado, Mari. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a nossa vida de santidade não vai ser reconhecida nos altares, não vai ser reconhecida no mundo todo, mas não é para isso que a gente está buscando a santidade. A gente está buscando a santidade para a salvação da nossa alma. E porque é pro amor. Amém. A Gabi, Lud. Maior respeito, é verdade. Até emocionei, que passaram um vídeo dia desse aí, ela apareceu. Beraba, Mirinha.
A gente está buscando a nossa santidade porque isso é o natural da nossa essência. Não é para ser reconhecido. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham mesmo que Madre Teresa de Calcutá estava preocupada em ter a imagem dela no altar? Vocês acham mesmo que Irmã Dulce estava preocupada em ter a imagem dela no altar? Vocês acham mesmo que João Paulo II estava preocupado em ter a imagem dele no altar? Então, a nossa função, a nossa missão é servir. A nossa missão é ser santo, santos ou nada. Não por vanglória, mas por necessidade, pela salvação da minha alma. E aí eu vou falar para vocês uma historinha que eu escutei do Martim Valverde, que para mim é um cara extraordinário. Simplesmente é o cara que compôs Ninguém Te Ama Como Eu e várias outras músicas maravilhosas. Eu já fiz muitos retiros com Martim Valverde, já devo ter ido a show dele umas 7, 8 vezes. E uns anos atrás, eu vi no site dele que ele ia estar aqui em... como é que chama? Aquela cidade, Franca. Franca, ele ia estar em Franca, ele vinha da América Central para Franca para pregar um retiro para músicos. E aí eu falei para a Viva, eu estava num monte de questionamento, se eu estava servindo realmente como eu deveria, e fui lá para esse encontro. Foi uns 7 anos atrás, a gente já morava em São Paulo. E lá nesse encontro, o Martim Valverde respondeu todas as minhas perguntas sem eu precisar perguntar. Inclusive, a pessoa que estava... Não, ele sofreu um acidente, mas já está melhor, Lud. Uma pessoa que sentou do meu lado nesse retiro, sentadinha lá tomando nota, foi a Ziza. Imagina você fazendo retiro de músicos, sentado na primeira fileira, quem está do seu lado é a Ziza, simplesmente. Ela não cantou hora nenhuma. Ela estava lá, pagou a inscrição e foi fazer o retiro do Martim Valverde. E aí, nesse retiro do Martim Valverde, ele foi derrubando um monte de barreiras mentais que eu tinha. A primeira, eu vou falar duas só. A primeira delas, ele falou de um ministro de música, da paróquiazinha dele lá na Cidade do México, que todo mundo estava reclamando com ele, porque ele tinha conseguido um trabalho novo, e esse trabalho novo obrigava ele a estar trabalhando lá na fábrica na hora do grupo de oração. E por isso ele tinha que parar de tocar no grupo de oração. E aí os outros ministros de música estavam lá todos... Oi, Cássio, beleza? Os outros ministros de música estavam lá todos reclamando. Não, mas a missão em primeiro lugar, como é que pode? Você é servo ou não é? Mas não sei o quê, não tem mais Jesus no coração. Tudo isso que a gente escuta. E o Martim Valverde chegou lá e falou o seguinte: vocês estão todos errados. A primeira missão dele é cuidar da sua igreja doméstica, que é a sua família. Vai com Deus, Deus abençoe o seu trabalho. Então, escutar isso do Martim Valverde foi uma coisa transformadora para mim. Porque se eu escutasse de uma intercessora, se eu escutasse até de um padre, eu poderia ter uma interpretação, mas escutar do ministro de música, dos ministros de música, que é o Martim Valverde, que é o cara mais ungido do meio católico na música que eu conheço, foi para mim uma virada de página. De entender que realmente a gente tem que ser São José na nossa casa. Padre Danilo falava isso, é verdade, Janine. A gente tem que entender que é lá que nós estamos sendo chamados a ser santos. É santificando a nossa esposa, santificando o nosso marido, santificando o nosso filho, mostrando amor. E aí, Ricardo, esse joinha de você tem muito significado para mim, viu? Porque eu sei que na música a gente passa muita coisa parecida nesses anos todos. E outra coisa que o Martim Valverde falou foi o seguinte. Olha só, presta atenção. E aí, Chapola? Outra coisa que o Martim Valverde falou foi o seguinte, e agora eu vou voltar para o tema de santos, e isso aqui vai ser muito forte. Martim Valverde falou o seguinte: existe sempre uma divisão. Ministro de música paroquial, ministro de música de banda. Ministro de música paroquial, ministro de música de banda. Porque o dom de um é ser paroquial, porque o dom do outro é ser de banda. Porque um vai ficar 30 anos tocando naquela missa, enquanto o outro vai rodar o mundo e gravar CD e não sei o que, e vai pro Spotify. Aí o Martim Valverde falou o seguinte: vocês não sabem, mas Deus, com certeza, dá um sorriso, põe uma mão muito carinhosa em cima de um violeiro
desafinado numa cidadezinha do interior e fala assim: meu filho, você vai ser famoso para mim e não para o mundão, porque eu preciso de você nessa comunidade. E isso para mim foi muito marcante, porque o plano de Deus é que a gente cumpra a nossa missão dentro do local que a gente foi chamado. A missão de pastorear as ovelhas que Deus nos confiou. E para aquele ministro de música ali, aquela comunidade, naquela cidadezinha de interior, era o mundo que estava precisando de ouvir Deus através dele. E muitas vezes a gente relaciona a santidade com algo muito grandioso. Mas o que é grandioso aos olhos de Deus? Uma alma salva é grandioso. Uma alma salva é grandioso. E a gente fica muito preocupado em falar com milhares de pessoas e crescer e estar do outro lado do mundo e pregar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uma alma salva é grandioso. Então a gente tem que lembrar sempre desse ministro de música, que Deus não deixou que ele fosse famoso porque estava precisando dele ali. No fundo, o que é ser santo? Ser santo é amar. O que Santo Agostinho fala? Ame e faça o que quiseres. O grande problema é que a gente não sabe o que é amor. Eu tenho uma reflexão que eu fiz essa semana aqui, eu até escrevi para um amigo meu, que é o seguinte: muitas vezes quando eu era mais novo, quando eu tinha meus 15, 16, 18 anos, eu escutava pregações de bispos, eu escutava homilias de padres, assim, muito doutores, e na minha soberba, na minha imaturidade, eu às vezes achava aquela pregação meio fraca, meio marromeno. Meio, mas que pregação, sabe? Mais nada a ver. E hoje, com alguns anos a mais, o que eu cheguei à conclusão? Sabe o que me faltava? Olha só, que se você entender isso, muita coisa vai ficar muito mais clara. O que me faltava era o conhecimento denso e profundo do significado das palavras. Eu vou repetir, me faltava o significado denso e profundo do significado das palavras. Porque na hora que um moleque de 16 anos escuta amor, é impossível para ele entender a dimensão do amor que está sendo proferido por alguém que já deu a vida por alguém, que já virou noites de sono por alguém, que já pegou o carro e viajou 1000 quilômetros por alguém, que já deixou de ir a festas e não sei o que por alguém, que já abriu mão de diplomas por alguém, que já deu a vida por alguém. Quando uma mãe fala amor, é impossível alguém que não é mãe, que não é pai, entender o que ela está falando. É impossível, te juro. Eu sou pai, é impossível. A gente só entende um pouquinho mais do que é o amor de Deus quando a gente tem filho. Deus dá uma graça. E eu sou obrigado a pedir perdão. Não sei se o Padre William está aí, mas Deus nos dá uma graça de entender o que é o amor de Deus quando a gente tem um filho. É claro que os padres têm 1000 vezes mais irmãos e filhos, e isso é uma promessa bíblica para os padres até. Eles têm um outro tipo de sentimento, pode ser até superior. Mas o que a gente sente por um filho não tem explicação. Então, na hora que uma pessoa fala amor, você está realmente entendendo o que é amor? O amor da pessoa, a referência de amor da pessoa é o que ela ouve no funk. É o amor da Anitta. Ela vai escutar uma pregação e realmente não tem profundidade. Não vai ter. Isso sim, hein, Fernandinho? Realmente não tem profundidade. Na hora que você começa a entender que o amor é o que está em 1 Coríntios 13, o amor é paciente e bom, tudo crê, suporta e espera, não tem arrogância, não tem soberba, não busca interesses que são seus. O amor tudo suporta. O amor é... Vou falar uma coisa para vocês. Tristeza é sentimento. Saudade é sentimento. Amor não é sentimento. O amor é decisão. O amor é um verbo. E você quer que eu te prove isso? Pega a passagem do jovem rico. A passagem do jovem rico, para mim, é emblemática.
Por quê? Por que a passagem do jovem rico é emblemática? Porque na hora que o jovem rico chega para Jesus e fala assim, Senhor, já tenho feito tudo isso, não sei o quê, o que eu faço para não sei o quê? O que o evangelista fala? Jesus olhou-o, amou-o e disse. Eu vou parar aqui. Eu não vou nem preocupar com o que Jesus falou depois, porque o que Jesus falou depois todo mundo sabe. Ele falou, vai, vende todos os seus bens, não sei o quê, não sei o quê. Isso aí todo mundo já sabe. Isso aí é o que todo mundo fala quando lê essa passagem. A gente fica muito em cima dessa resposta de Jesus. Mas eu vou voltar no versículo anterior. Jesus olhou-o, amou-o e disse. O que quer dizer isso, gente? Jesus tem uma escolha consciente por amar aquele jovem. É como se fosse assim, Jesus olhou-o, deu uma coçadinha na cabeça e disse. Jesus olhou-o, cuspiu o chiclete no chão e disse. Jesus olhou-o, coçou a barba e disse. Amar para Jesus é um ato concreto. Não é uma sensação. Não é um sentimento. É uma escolha. Ele olhou e... amou. E depois que ele falou. É desse jeito que a gente tem que fazer. É desse jeito que a gente tem que ser santo. E isso é muito longe do que a gente vive. Com certeza é. Mas essa escolha consciente por amar, esse ágape que tem que permear a nossa vida, ao próximo como a mim mesmo, é o que vai nos levar para a santidade. Eu te falo de coração. A gente tem uma riqueza muito grande na nossa igreja. A gente tem toda a nossa liturgia, a gente tem a nossa tradição oral, a gente tem a nossa tradição escrita, a nossa palavra. Agora, tudo isso aí é pó se a gente não estiver amando. O amor tem que ser o contexto. O amor tem que ser a cama onde tudo isso deita. Senão não tem sentido. Então, o que une todos os santos é o amor. Ame e faça o que quiseres. Ame e faça o que quiseres. Amor é decisão, não é verbo. Escreve aí. O que você quer mudar para que isso seja mais concreto na sua vida? O que você tem que mudar? Vai, abre o seu coração aí agora. Qual que é a decisão que você está tomando nesse momento? Tem alguém para você que você tem que ligar hoje ainda para você demonstrar esse amor concreto de decisão? Porque se o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo perdoa, não precisa da outra pessoa tomar o primeiro passo, não precisa da outra pessoa perdoar. Eu estou amando. Jesus nem conhecia aquele jovem e está amando. Como o Bernardo falou na semana passada, Guido Chefe estava passando de ônibus, viu o mendigo lá na rua, apertou a cordinha, desceu e foi lá dar um abraço, viu que o cara estava precisando. É amar sem motivo. Isso é a vida de santidade. Eu queria trazer uma perspectiva totalmente diferente. Por quê? Porque é muito chavão, é muito comum a gente escutar que hoje é diferente, que hoje não sei o quê, que o jovem de hoje não sei o quê, de celular, calça jeans, não sei o quê, o jovem... Esquece. Nada disso que eu estou falando é diferente do que viveu São Francisco de Assis, do que viveu Santo Antônio de Santana Galvão, do que viveu São João Paulo II, do que viveu a Chiara lá na Itália, que inclusive é mais nova que eu. A Chiara nasceu na década de 80, nasceu depois de mim. Nossa, Chapolin, se você precisa da live da Obra Jovem para lembrar que tem que ligar para Mariana, vamos orar. Todos, por favor, oremos por essa mulher santa. Ela tá lá em Areado, né? Quem conhece a história da Chiara Corbelli? Ela deu a vida para não fazer o aborto daquelas crianças que estavam, daquela criança anencéfala que viveu alguns poucos minutos no braço dela e depois, na outra gestação, ela tendo que fazer ela com câncer,
mas não se submeteu à quimioterapia por causa da outra gravidez, e ela morreu muito jovem. Tudo isso são santos da nossa época, mas o que une ela aos santos do passado? São as atitudes diante das circunstâncias, as atitudes diante das mesmas tentações atemporais, as virtudes atemporais. E lá, voltando no Padre Léo agora, o Padre Léo, ele, numa pregação dele no retiro na década de 90, o Padre Léo falou que Gálatas 5 tem um erro de tradução. O Padre Léo é abusado, hein? Gálatas 5 tem um erro de tradução em algumas traduções para o português. O que Gálatas 5 fala? Gálatas 5 fala do fruto do Espírito Santo. E aí, ele daquele jeito dele falou assim, quem aí tá lendo os frutos do Espírito Santo? E aí algumas pessoas levantaram a mão até com medo, né? E ele falou, tá errado! A tradução é o fruto do Espírito Santo. E aí depois você lê lá em Gálatas 5, deixa eu ver se tá aqui fácil. Gálatas 5, não vou ler não, que tá quase terminando. Gálatas 5 fala assim, que o fruto do Espírito Santo é a temperança, longanimidade, benignidade, não sei o que, paciência, um monte de características. E Padre Léo deixa muito claro o seguinte, o Espírito Santo não se divide. Ou ele te traz tudo, ou ele não te traz nada. Ele sempre quer te trazer. Abre seu coração que você ganha tudo de uma vez só. Então é o fruto do Espírito Santo. Você ganha tudo isso de uma vez só. Temperança, paciência, bondade, ganha tudo. Não é os frutos. Porque o Espírito não se divide. Ele não fica dando só um pouquinho da graça. Ele quer te dar a graça inteira. Então nosso caminho de santidade passa por Gálatas 5 e também por Colossenses 6, buscar as coisas do alto. Que, mais uma vez voltando ao Padre Léo, foi a passagem da derradeira pregação dele. Na Canção Nova, já fraquinho, já ali comido pelo câncer, ele falou de Colossenses 6, buscar as coisas do alto. E que coisas do alto são essas? As coisas que o fruto do Espírito nos traz, que está em Gálatas 5. Então vamos fazer uma oração? Se você quiser, coloca aí a intenção na caixinha aí, na mensagem, de para quem que você quer orar agora, rezar junto conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, que o Senhor possa, com o seu Espírito Santo, iluminar todos os presentes nessa live e também as pessoas que virão pelas próximas horas, para que a busca de santidade possa ser concreta, um esforço humano com um propósito divino. O Senhor prometeu, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Nós sabemos que a salvação é individual, mas nós fazemos tudo isso também por aqueles que amamos, Senhor. Que o Senhor possa derramar seu Espírito Santo sobre nós de forma muito forte, nos mostrando que a verdadeira santidade é simples. A verdadeira santidade é amar, é amar. É amar. A verdadeira santidade é simples, Senhor. Ela não tem nenhum segredo no passado, nem no futuro. Ela é uma decisão de hoje. E nem todos os santos serão famosos ou reconhecidos. O céu está cheio de santos que nós não conhecemos, que só Deus sabe o nome. Que minha ambição não seja ser conhecido, Senhor. Porque o Senhor já me conhece, o Senhor já me tem na palma da sua mão. E isso me basta. Muito obrigado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Galera, é isso. Pelo Fernandinho da Janine é ótimo, hein? Eu perdi um monte de coisa que foi escrita aí, mas eu vi que teve piadinhas. Depois eu... Amém pela Clarissa. Pela Santa Mariana. Se isso fez bem para você, marca... vão dar um print para você mandar um print com o tag da Obra Jovem. Vou deixar salvo para mais gente poder ter acesso a essa live durante as próximas 24 horas. E a gente tem que saber que a santidade é para já, a santidade é para todos, a santidade é simples, a santidade não é difícil. Difícil é a vida perdendo a alma. A santidade, a gente tem que começar
a colocar a santidade em uma nova perspectiva. A Babi está aí ainda? Nesses últimos minutinhos, eu vou colocar uma coisa que eu falei, eu vou colocar uma reflexão que eu fiz num retiro que eu nem lembro qual foi, mas acho que foi o primeiro retiro que a Babi foi. A Babi estava lá nesse retiro, eu me lembro que ela escreveu essa frase que eu dei na pregação no Orkut dela, no Orkut, ou no Facebook, sei lá. É o seguinte, a gente tem que parar de viver uma religião do não. Não pode... Aí, Babi, você vai lembrar disso. A gente tem que parar de viver uma religião do não, que é o tempo todo, não pode. Olha o pecado da sexualidade. Olha o pecado da maledicência, olha o pecado da fofoca, olha o pecado não sei o quê, olha o pecado não sei o quê, olha o pecado não, 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 não. A gente sabe, ok? Mas que tal a gente ter uma abertura para o sim? E que sim é esse? O sim é o amor. O sim é o serviço. O sim é ir ao outro. O sim é se abrir para a graça de Deus. E aí sim, o meu grande sim, a graça, é que me dá propósito, firmeza, motivo para o meu não. Aí o não é mais uma coisa sem sentido. Porque se a gente começa a religião... Orkut da Bárbara com frase sua. Isso mesmo, Ana, você lembrou mesmo. Se a gente começa a pregação pelo não, se a gente começa a nossa religião pelo não, se a gente começa a nossa doutrina pelo não, o não para de pé. Porque o jovem, principalmente o jovem, nós estamos aqui na obra jovem na igreja, o jovem vai questionar, mas por que eu não posso fazer o sexo antes do casamento? Mas por que eu não posso, não sei o que, beber antes dos 18 anos? Mas por que eu não posso fumar minha maconha? Mas por que eu não posso... Gente, o não para de pé. O não cai no primeiro questionamento. Vamos apresentar a enormidade da graça de Deus, da alegria da vida entre os irmãos, da alegria da vida com Cristo, porque isso é tão maior, tão mais maravilhoso, que ele vai dar motivo para o não. Aí ele vai entender. O meu grande sim fortalece, dá motivo, dá razão, dá propósito para o meu não. E é nessa circunstância que Santo Agostinho fala: ame e faça o que quiseres. Ficou claro? Ame e faça o que quiseres. Porque a pessoa que está nessa vibe, que está nessa sintonia, ela não quer saber de pecado. Ela não quer saber de pecado. Para que pecar? Para que sair da graça? Que estupidez seria pecar? O meu grande sim dá propósito, razão, motivo para o meu não. É dessa forma que eu vejo a vida dos santos. Eu não vejo a vida dos santos como alguém que aponta o dedo, que mostra as coisas erradas, que vai mostrando o caminho, não é por aí, não é por aí, não é por aí. Não, ele só tem olhos para o caminho que é por aqui. É o único caminho. Ele nem consegue enxergar os atalhos, ele só está com os olhos vidrados no único caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O santo não tem tempo de atalho. O santo não tem tempo nem de discutir quem está pensando em pegar o atalho. Ele só tem tempo de apontar o caminho. Vem comigo. Eu estou acelerado. Se você quiser, vai ser uma delícia. Agora, se você não quiser, infelizmente, Papai do Céu nos deu o livre-arbítrio. Eu continuo te amando. Assim como o pai do filho pródigo, que estava com o coração apertado. Mas eu estou terminando. Por que o filho pródigo voltou para casa? E eu falei isso com a Ana Paola um dia desses e ela ficou em choque. Por que o filho pródigo voltou para casa? Quem sabe me responder? O pai deu livre-arbítrio. Deixou ele lá chafurdar com os porcos. Deixou ele lá e ele foi lá viver a vida mundana. Por que o filho pródigo voltou para casa? Quem me responde? Faltam 3 minutos. Quem sabe responder? Ninguém vai responder? Talvez é isso que a gente está precisando, gente. O filho pródigo, numa visão mais romantizada da parábola, ele voltou para casa porque se arrependeu, porque queria uma vida melhor,
porque ele viu tanto que era ruim, a lama, os porcos. Essa não é a verdade. Exatamente. Chapolin e a minha esposa Vivi acertaram. Ele voltou para casa porque estava com fome. Essa é a grande realidade. Porque ele falou assim: até os servos do meu pai comem comida boa e eu tô aqui comendo lavagem com os porcos. Ele não voltou para ser filho, ele voltou para pedir para ser servo. Dá para entender essa diferença? Ele voltou com a frase na cabeça já, lê lá direito. Ele voltou assim: eu vou falar para o meu pai, ele vai me aceitar como servo e vai me dar a comida que ele dá para os empregados. Mas o pai correu no portão, deu um abraço e falou: meu filho está de volta, meu filho muito amado está de volta. Que Deus nos dê essa fome. Porque às vezes é o que a gente precisa para tomar vergonha na cara. Fome. E a gente fale: pai, tô com fome. Galera, obrigado. Obrigado por quem está rezando pela nossa família. Fiquem com Deus. Marca aí, ó. Dá um print. Quem vai dar print aí? Põe nos seus stories. E marca a obra Jovem Mãe da Igreja para mais gente ter acesso a essa informação. E vamos buscar, em 2 semanas, ter 100 pessoas aqui na live. Quem sabe a gente consegue. Beleza? Em nome de Jesus. Amém, gente. Obrigado. Vou encerrar, tô salvando. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.